Cara, eu acho que 60% pelo menos da população da Cracolândia já teve uma experiência em igreja. Eu acredito que sim. E por que eles estão lá na Cracolândia? Então, Fala pessoal, tudo bem? Então aí mais um episódio do Grace Podcast. E eu tô aqui hoje com o Maurício, o pastor, meu xará, meu amigo aí há mais de 20 anos. O Maurício é formado em rádio e TV, é teólogo, reformado. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas eu queria que ele contasse um pouquinho da história dele. Maurício, ele começa, eu acho que no social, de uma forma meio que orgânica, né? Não intencional. Ele era mestre de capoeira, e aí ele chega, na verdade, na igreja, né, com vontade de fazer, e aí ele começa esse projeto e tal. Eu vou deixar ele falar um pouquinho. boa tarde, pastor Maurício. Boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo. Na verdade, deixa eu corrigir, porque senão os mestres vão ficar bravos comigo. Eu tinha feito há muitos anos capoeira, né? E na minha conversão eu me deparei com uma igreja que abraçou essa ideia na época. Isso foi de 95 para 96. E nós começamos um projeto, né, nessa igreja, onde nós tivemos um resultado muito positivo. E chegamos a ter 256 alunos inscritos, catalogados, e nós conseguimos ali fazer um trabalho evangelístico, além disso, um trabalho de vários aspectos, higiene pessoal, trabalho escolar, uma série de coisas que a gente vai... Trabalho social, né? Trabalho social. Eu lembro, na época, muito adolescente, jovem, que vinha dessa situação de drogadicção, de famílias, de comunidades disfuncionais ali, vinham da marginalidade e que vinham por causa da capoeira. Sim, sim. Nós dávamos aulas para as crianças a partir de 4 anos, e aí era sem limites, né? Mas normalmente os alunos chegavam a 30, 32, 35 anos. Muitos deles de comunidade, né? Então pessoas que passavam na porta da igreja, eles viam aquela movimentação de pessoas, às vezes o berimbau, né, tocando. Então, Chamava atenção, chamava né? muita atenção. E nós conseguimos ali reunir uma boa galera que tinha esses problemas adictos, né, pessoas usuárias e tudo mais, e que muitos deles tiveram resultado positivo aí em relação ao esporte, né? E aí, unido com a igreja, a gente conseguia aí uns bons resultados. Interessante é que muitos passaram pelo processo de internação, de acolhimento, mas muitos pararam só dessa mudança de ambiente, o esporte mesmo, né? Eles descobrirem uma nova paixão, né? Muitos nem precisaram passar por esse processo de tratamento, né? Muitos não. Nós tínhamos uma estratégia. Na época, o que nós fazíamos? Nós tínhamos o batizado, que é o que o pessoal de capoeira, né? Sim. Eles fazem. E as pessoas tinham que treinar para pegar o cordão. Então, criava essa expectativa de pegar o cordão em 6 meses, 8 meses de treino. Então, eles se dedicavam muito a isso. Então, eles iam para a igreja treinar, saíam da igreja, treinavam em casa, treinavam na praça. A gente via que era recorrente isso. Então, isso ocupou a mente deles de uma tal maneira que as drogas acabaram perdendo lugar para esse pensamento, né? O esporte se tornou motivação, O né? esporte se tornou E motivação. aí eles começaram a andar com uma galera diferente, porque eles iam treinar com aquela galera que eles estavam conhecendo ali e tal, começavam a criar novos hábitos, né? Sim, eles tinham um único objetivo, né? Entre eles. O objetivo era ser bom, porque acho que todo mundo que treina quer, né, quer fazer as coisas de maneira que satisfaça não só eles mesmos e a galera que tá vendo, né? Entre eles rola muito isso. E então eles se dedicavam muito por isso. E aí era o grupo, né? Então era o grupo. Eu algumas vezes fui com eles, né? Sem contar que nós tínhamos os batizados em outras igrejas, porque nós chegamos a ter, se não me falha a memória, foram umas 8 igrejas. Inclusive um dos nossos discípulos hoje está nos Estados Unidos, que é o Rubinho e a Tati, né? Eles foram discípulos nossos, tomaram conta da igreja do Jardim Brasil, era no Jardim Brasil. Lá eles tinham em torno de, acho que uns 50 alunos. Tinha na Vila Maria, tinha na Zona Leste, tinha na Vila Matilde, né? Tinha muitos lugares. Salvo engano, o Rubinho foi uma pessoa que, se não fosse conquistado pelo esporte, né? Antes até de ser conquistado pelo esporte, ele talvez teria uma trajetória de vida totalmente diferente. Nós temos uma pessoa que morava próximo dele, né? Que era o Nena. Eu ia falar dele. Exatamente. O Nena, ele teve um contato conosco, né? Através da capoeira. Chegou aí a um acampamento, mas ele não persistiu, né? Ele saiu da igreja e, infelizmente, foi um fim trágico, né? Que ele acabou se enforcando na sua própria casa, né? Amarrou um lençol no pescoço e acabou se atirando da laje.
o Rubinho morava junto com ele, inclusive o tio dele andava muito com o Nena. Então eles eram próximos, muito próximos. O Rubinho insistiu, persistiu, lógico que nós sabemos que tem a mão de Deus em tudo isso. E ele foi, hoje ele está nos Estados Unidos, é uma pessoa que é íntegra, um homem de Deus, tem uma família abençoada. A gente ama muito eles. E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu perguntei semana passada. Como lidar com essa frustração? De você ver a pessoa que chega, que começa e tal, e aí de repente some, e aí morreu, foi preso. Então, assim, como a gente vai amadurecendo, né? E eu procurei ao longo da minha vida espiritual estudar. Sempre achei que isso era muito importante. E eu fiz Instituto Bíblico, né, numa igreja presbiteriana conservadora, em Guarulhos. E também fiz o seminário, inclusive estou terminando esse ano, né? O seminário de teologia. Como reformado, hoje eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, assim, se houve esse acontecido, eu creio que, assim, embora seja trágico, ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Nos entristece, porque nós gostaríamos que estivesse do nosso lado, né? Mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e aceitamos isso como um desígnio de Deus, muitas vezes sem entender, né? Se a gente for procurar entender o porquê, ou tentar se aprofundar em algumas situações, pode ser que isso nos faça mal, porque nós não vamos ter respostas, né? Não vai ter resposta em tudo. Então a gente procura entender que está num plano divino, embora ainda triste, novamente eu digo, gostaria que estivesse do nosso lado, mas ainda assim sabendo que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Muito bom. E aí também, além da capoeira, durante muito tempo, teve aquele projeto do ônibus que ia levar mantimento para a rua e para a comunidade, né? Nós pegamos uma fase boa também, né? Porque, inclusive ali na Zaknash, tem um Singapura, nós tivemos ali numa época em que houve um incêndio, né? E algumas pessoas responsáveis da igreja nos chamaram como Ministério de Capoeira para estarmos indo lá ajudar, não só a distribuição da alimentação, mas também aconselhamento, né? A gente teve essa oportunidade, nós fomos, foi uma grande bênção. Íamos buscar no Ceasa, quantas vezes a gente ia de ônibus buscar no Ceasa alimentação, né? Verduras, frutas, legumes. E trazíamos para a igreja, ali preparávamos toda a parte de distribuição e saímos para distribuir nas comunidades. É um projeto muito bom. A gente sempre esteve envolvido com a parte social da igreja. E como foi isso? Porque assim, conheço um pouquinho dessa história, sei que também você vem de periferia e tal, mas sempre é uma família estruturada, nunca passou necessidade e tal, teve uma vida boa quando criança e tal. E como que foi quando você começa a fazer contato com essas pessoas de rua, de comunidade, essa realidade, né? Quais foram as suas primeiras percepções quando você começa a lidar com isso? Pastor, eu acredito muito no chamado de Deus. Nós começamos a nos envolvermos com esse trabalho, porque foi através da igreja, né? Pós-igreja, conversão, nós começamos a nos envolvermos com esse Ministério de Capoeira, foi o início de tudo, e daí foi se ampliando, as portas foram se abrindo, Deus foi nos trazendo as necessidades da sociedade, e a gente abraçou, nós abraçamos, eu e minha esposa, Angélica, nós abraçamos essa ideia, né, da igreja, e nós acreditamos que isso é um chamado de Deus. Então nós não temos como resistir a esse chamado, né? Quando Deus nos chama, nós nos rendemos a Ele e vamos fazer a sua vontade. Então, eu acredito que é isso. Quando você se depara com um necessitado e acaba ajudando ele de alguma forma, ainda assim sendo pecador, ainda assim sendo limitado, né? Cometendo erros como nós cometemos, nós nos sentimos úteis, né? A gente se sente útil e assim isso é muito bom, né? A minha pergunta, sabe, Nietzsche, né? Ele olha para esse caos, né? Essa desigualdade e tal, todos esses dramas, e ele fala: se Deus existe e permite isso, então Deus morreu, né? Então, nesse sentido, né? Porque você já chegou nesse ambiente de igreja e tal, e uma coisa muito importante, eu vou até falar, né? Tudo isso aconteceu na Renascer. Sim. Né? Porque a gente olha, e aí eu vejo muita gente criticando a igreja, mas a igreja ela chega onde o Estado não chega. E ela chega de forma diferente do Estado. Porque a igreja, ela tá no dia a dia da comunidade ali, ela tá entrando na casa, ela tá vendo o problema de dentro para fora, e não de fora para dentro. Sim. Né?
A igreja, isso é muito legal. Mas assim, então a gente chegando, conhecendo Deus, aí fala, poxa, Deus, que legal e tal, abençoa, cura, sara, não sei o quê. E aí, de repente, se defronta com uma outra realidade. Né? É esse tipo de olhar que eu queria entender, né? Assim, qual foi sua sensação nisso? Ou nem já entendeu que era por isso que a igreja existia e chamava, sabe? Eu nem acho, eu tenho certeza, né? Jesus morreu mesmo, né? Ele morreu. Ele morreu para nos dar vida. E quando nós recebemos essa vida, nós entendemos que a morte dele não foi só para nós. A morte dele foi para todos, né? Todos aqueles que creram nele, né? Que crerão nele. E nós não sabemos quem são. Então nós, como já fomos chamados, nós temos a obrigação diante de Deus, com amor, com carinho, né? De pregar esse evangelho, de falar desse amor de Cristo. E muitas vezes, na hora de você falar desse amor de Cristo, a ponte, a estratégia é a obra social. Eu não acredito que a obra social seja o fim de todas as coisas. Eu acho que o principal é Cristo. Né? Sabe que eu vejo na Bíblia, eu tô perguntando isso porque eu quero chegar nessa questão, de repente, que hoje a gente tem aí muita teologia liberal, que fala sobre o progressismo e tal, e tenta colocar todo mundo dentro do reino, né? Vamos dizer assim. Mas Deus e Jesus, né? E mesmo ele sendo as mesmas pessoas, né? Mas Jesus foi totalmente homem, totalmente Deus, tal. Sim, então, a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus, eles têm uma preferência pelo pobre. Existem mais de 300 citações na Bíblia onde Deus e Jesus eles mostram uma preferência pelo pobre. Né? Tiago, né, que foi o líder da igreja no início da igreja, né, depois da morte, da ressurreição de Jesus, ele fala que o verdadeiro evangelho é esse, né? Acolher a viúva, o necessitado, tal. O quarteto vulnerável, né? O Tim Keller, ele fala isso, né? Do quarteto vulnerável, que é o estrangeiro, a viúva, né, o órfão e o pobre. E eu entendo que essa preferência de Deus e de Jesus pelo pobre é porque esse quarteto vulnerável, né, eles são os mais prejudicados pelo pecado. Sim, de uma certa forma, sim. Porque e é muito isso, né? O profeta Joel, Miqueias 6:8, né? Ele fala aqui o que Deus realmente quer de nós, né? Que nós pratiquemos a justiça, com ações de misericórdia e andemos humildemente com Deus. E essa palavra é mística lá, né? Que é garantir o direito de todos, né? E então, nesse sentido, eu acho que a igreja ela tem esse papel social. Né? Sim, sim. E que a gente revela a Deus também através desses atos de justiça, né? É interessante, tem um projeto social em São Paulo que é muito legal, que chama SP Invisível. Né? Eles partem da ideia que as pessoas, muitas vezes, até que vão fazer uma caridade, elas não conseguem enxergar o ser humano ali. Então, eu vou fazer uma ação na comunidade. Então, é a comunidade. Mas ela não consegue enxergar que existe um humano ali. Ou um grupo de humanos. E que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua história. E a mesma coisa na rua. E muitas pessoas passam e nem conseguem ver isso acontecendo. Que existe essa outra São Paulo, que é invisível para a maioria. E é interessante porque Deus é um Deus que veio necessitado. Né? Sim, sim. Tem aquela passagem onde Agar, né, tá com o filho ali e tá chorando e puxa, a gente vai morrer aqui. E aí Deus aparece para ela. Cuidado de Deus. E fala, eu sou o Senhor que te vejo, né? Eu vejo você também. Eu não vejo só Abraão, eu vejo você. E partindo disso, né, aonde a gente acha, e agora teologicamente pensando, um limite. Limite de... Eu vou dar um exemplo. Eu dei um aulão para uns alunos de missões que foram lá na casa e tal, Certo. e eu fui falar sobre missões urbanas. E aí eles trouxeram uma questão da Jocum, né?
que fizeram um people review lá da Jocum, né? O Lawrence, um pouco antes dele falecer, na verdade, já tem alguns anos, eles começaram a perceber que parecia que a identidade da Jocum tinha mudado. Fizeram um people review. E a identidade da Jocum era que era uma instituição progressista, de esquerda e tal. E lá entre o quinto item cristã. E aí me questionaram isso. E eu falei para eles, respondi com uma parábola aí, né? De um missionário ou uma missionária que vai lá para a África, um lugar miserável, onde a seca está assolando. E tem lá uma feiticeira. Vários missionários já tinham passado por lá, ela tinha jogado mau agouro neles, tal, odiava ouvir falar de Deus em qualquer momento, mas eles ajudavam, tal. Só que a miséria, a seca estava tão grande que estavam morrendo pessoas, e ela estava morrendo. E ela era a que estava mais vulnerável naquele momento. E aí essa missionária, ou esse missionário, chegou na casa com um pouco d'água, e tá ali um esqueleto, né? Ela não tinha mais lábios, dentes aparecendo, porque não tinha nem mais lábios de tanta sequidão, né? Os olhos quase sem vida, saltando para fora também da face, né? Só que antes era um seio ali pendurado, só com a parte de baixo, as moscas já voando. E aí essa pessoa pega uma cuia, coloca a água e leva na boca. A hora que essa feiticeira começa a tomar água, ela morre. Existe dentro de nós uma síndrome messiânica que vai querer colocar essa pessoa no céu a todo custo. Certo. E a partir daí começam a nascer heresias. Então qual que é o limite? Existe uma resposta? Eu acho que, assim, o perigo que está nessa questão de querer colocar alguém no céu é querer tomar o lugar de Deus. E isso é muito perigoso. Porque, falando especificamente em salvação, a Bíblia nos chama para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. A nossa função é trazer o evangelho, que é ele que muda. O evangelho é o que vai mudar a vida das pessoas. Não é a minha história que muda a vida das pessoas. Eu não creio que seja a obra social que muda a vida das pessoas. E eu não estou dizendo no âmbito humano, né? Eu concordo com a obra social, até que eu faço. O senhor sabe muito bem disso. A gente faz um trabalho, embora não esteja indo com muita frequência por causa do término do seminário. A gente faz uma obra social lá na Cracolândia, do qual eu gosto muito. A gente já faz obra social há mais, eu estou há 26 anos na igreja. Não, 27 anos na igreja. Tenho 20 anos, 24 de casado, inclusive o pastor que fez o nosso casamento. Velho pra caramba, hein? Faz muito tempo. E assim, a gente tem 27 de igreja. Faz 27 anos que eu faço obra social. E eu acho ela fundamental. Mas eu acho que o que leva, e aí eu estou falando dentro daquilo que o senhor colocou, o que leva o homem para o céu é Cristo. É Cristo. Quando nós queremos colocar alguém dentro do céu, só tem um caminho. E é a heresia. Ela vai surgir a heresia. E a heresia, ela surge de diversas formas, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente teria que fazer um outro podcast para falar sobre os detalhes. Mas assim, a partir do momento que nós achamos que nós vamos pregar e as pessoas vão se converter, ou elas têm que se converter, nós estamos entrando num campo perigoso. Ou ela tem que se converter porque eu levei uma marmita para ela. Como ela não vai aceitar, ela aceita a marmita, mas não aceita a oração. Exatamente. Esse pode ser um dos aspectos. Isso é heresia também, né? É heresia. Porque também tá tentando colocar a pessoa no céu de qualquer jeito. Através da marmita. Então, assim, ou então eu posso ter essa ideia de que a minha atitude, né, o meu serviço, ele fez com que a pessoa fosse para o céu. E aí eu tenho um problema com isso, porque se é por obras, não é por fé. E aí a gente vai ter um conflito bíblico, né? Porque a Bíblia fala que é um dom de Deus a fé e não é por obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, se eu fizer algo achando que a minha atitude vai levar alguém para o céu, eu posso entrar numa heresia. Eu posso não. Eu vou entrar numa heresia muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para que a gente não entre nessa heresia de achar que a nossa pregação, a nossa marmita, o nosso abraço, as nossas palavras, elas vão levar a pessoa para o céu. Até porque
é até importante o público saber disso, Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha, não com a sua. Então, quando nós vamos pregar nos púlpitos, nós devemos falar aquilo que as Escrituras dizem. Pastor, eu falo que a parte mais importante do culto é a leitura das Escrituras. Se a gente conseguisse prestar atenção na leitura das Escrituras e absorvêssemos tudo que ela está dizendo ali, a gente poderia, só isso, fechar a Bíblia e ir embora. Não precisava de mais Porque, na nada. verdade, assim, no templo de Salomão que se fazia a leitura das escrituras, né? O sacerdote, ele lia, né? E aí depois existia aquele debate, né? Para que houvesse uma conciliação, né? Daquilo que se tinha escrito. Mas é que, na verdade, hoje eu acho que a igreja está mudando um pouco, né? Mas virou meio que restaurante, né? Então, assim, é o cardápio que mais me agrada, que eu vou lá. E aí eu não tô indo fazer um culto a Deus, mas eu tô indo prestar um culto a mim, né? Tem um cara famoso aí, que ele é cantor, comediante também, cristão, começou com a coisa do humor cristão, foi ele um dos prepulsores, né? Participou, acho que, de algum reality show também. E ele tinha um personagem que era um pastor e tal. E hoje ele tá fora da igreja, né? E ele falou que o que começou a tirar ele da igreja era que ele ia em algumas igrejas e que cantava mal. Que não tinha ali uma banda que tocasse à altura do que ele esperava, da expectativa dele. Então, na verdade, ele estava na igreja para prestar um culto a ele mesmo, né? E Nossa, o João Calvino fala uma frase interessante, né? Nosso coração, ele é formador de ídolos. E na verdade é isso mesmo, né? A gente costuma fazer um culto antropocêntrico, né? Nós somos o centro das atenções. Eu preciso subir lá, a igreja precisa se impressionar com o que eu vou falar. é o menino da capoeira que estava fazendo, que queria o cordão, não só para ele, mas como para os outros que estavam Exatamente. ali, né? Quando nós entendemos que um pregador, ele tem essa atitude, significa que ele está doente, né? Significa que ele precisa repensar o seu ministério. Porque o fato do pregador achar que a igreja ela precisa receber dele algo que venha dele, e porque ele estudou, ou então porque ele é teólogo, ou então porque ele é estudioso, enfim. Ele tá colocando a Deus em xeque. Porque o que precisa falar conosco é a palavra de Deus, né, pastor? A gente vê hoje muitas vezes o pregador trazendo uma mensagem, né? Ele lê o capítulo, ele lê o versículo, ele foge do capítulo, ele foge do versículo e ele não volta mais pro texto. Não, mas eu vou até além. Vamos voltar na Cracolândia. Quantas vezes já aconteceu, pastor, chegar na Cracolândia e um cara lá cheio de droga na cabeça e ele começa a citar versículo Muitos. e falar que dá vontade de pegar e gravar, pô, vamos dar no próximo sermão que ele tá falando. Então, nem adianta, né? De repente, esse conhecer todo, né? Conhecer a Bíblia sem conhecer Deus. Lá na Cracolândia nós já tivemos vários acontecidos assim. Mas eu sempre faço uma pergunta. Você conhece o que você coloca em prática? O que você vive do que você está falando? Porque tudo bem, você pode conhecer. Nós tivemos um ponto lá, eu estava com o João, meu filho, e ele perguntou para um rapaz, na verdade o rapaz começou a conversar comigo, e começou a falar de versículos e tudo mais, né? E era uma pessoa experimentada, assim, uma pessoa que tinha uma vivência até fora do Brasil. E nós fomos, depois que ele saiu, nós fomos na hora que nós saímos da Cracolândia, nós fomos visitar o Instagram dele. Ele já tinha ido para vários países. Portugal, Espanha, já foi para as neves, ele foi para vários lugares. E ele estava lá. Ele estava lá. E aí a pergunta que a gente fez para ele na hora lá é: por que você saiu da igreja? E a resposta dele foi parecida com essa que você contou agora há pouco. Eu não aguentava porque eu cantava muito bem e quando eu via os levitas que não tinham compromisso nenhum, isso me entristeceu e eu saí. Então, os motivos pelos quais as pessoas saem da igreja não são motivos teológicos, que deveriam ser os principais. E por quê? São pessoais, são coisas que eu não gostei. Eu acredito que a igreja hoje ela passa por um processo de falta de interesse. E aí até os adictos, os dependentes químicos que nós estamos conversando, se nós que estamos na igreja não estamos tendo conexão conosco mesmo, você imagine essas pessoas que têm problema. Quantas pessoas estão numa Cracolândia ou então em qualquer lugar, qualquer ponto de São Paulo, que estão usando drogas, álcool, porque não foram acolhidas, porque não foram abraçadas, porque não foram amadas, né? Eu já tive experiências de pessoas
que não estavam bem vestidas ou então cheirando um pouco mal, de entrar na igreja e as pessoas não acolherem. Inclusive, na igreja Renascer uma vez, eu cheguei no culto das 10 da manhã, e aí um presbítero na época me chamou e falou: Maurício, olha, eu tô com um problema aí que eu não consigo resolver. Você pode bater um papo com a pessoa? Eu falei: posso. E ele chamou essa pessoa. E era uma pessoa devia ter 2,2 m, 2,5 m, enorme, grande. E era um travesti. Ele tava com um sutiã, na verdade era um sutiã praticamente, bem curto, uma sainha, um salto enorme, já era alto, né? E aí eu chamei ele pra conversar, ele falou pra mim, ele falou: olha, eu gostaria muito de ouvir a palavra, só que na hora que eu entrei, eu sentei e praticamente quem tava do meu lado levantou, eu me senti muito mal. E eu falei pra ele, eu falei: você não se preocupa, porque isso acontece. São pessoas que às vezes precisam de mais tratamento do que você, que tá aqui buscando. Eu falei: esteja à vontade, aqui é a casa de Deus, eu faço questão de lhe receber todo domingo aqui, de manhã, eu venho pessoalmente, sento do seu lado, assisto o culto com você, tenho o maior prazer. Então, assim, eu acho que a igreja ela tá despreparada para receber o dependente químico, o alcoólatra, o travesti. Nós precisamos estar mais preparados, nós precisamos amar mais essas pessoas. Um outro caso que aconteceu nessa mesma igreja, ela era aqui na Cruzeiro do Sul, inclusive, e nós estávamos consertando a porta de vidro da igreja, aí teve uma pessoa que chamou a gente, uma moça negra, né? Chamou a gente e falou assim: olha, eu tenho uma amiga minha que tá do outro lado e ela tá morrendo, porque ela tá em fase terminal de AIDS, ela tinha AIDS. Vocês conseguem ir lá conversar com ela? Imediatamente, eu e o Cláudio, do qual o senhor conhece também, nós deixamos as coisas lá e atravessamos a rua e fomos conversar com essa pessoa. E de fato ela estava falecendo, ela estava em fase terminal de câncer. E nós começamos a louvar. Ela, inclusive, começou a trazer louvores, corinhos, e a gente começou a cantar. Ou seja, ela era de igreja. Ela era de igreja. E aí é que tá. Pegando esse gancho aí, eu sempre me questiono sobre a verdadeira conversão. Porque muitos passaram pela igreja, né? Eu acho que tem muita gente que precisa rever a sua conversão. E o fato de eu estar na igreja, de eu dizimar, de eu cantar, até de eu pregar, não significa que eu verdadeiramente tenha conhecido Cristo. E isso pode ser uma coisa que os pastores, os líderes, precisam deixar isso claro. Nós costumamos nas ceias, né, das igrejas convidar as pessoas a participarem. Mas será que todas as pessoas estão preparadas, convertidas para poder participar da ceia? Ou nós estamos convidando pessoas que não sabem o que é uma ceia, elas não sabem o que é um batismo, elas não sabem nem o que é uma conversão, e elas estão participando conosco. Eu acho que é o que o Paulo fala lá em Colossenses, né? Que a gente se preocupa muito com os ritos. Exatamente. E é interessante porque, quando você fala de ceia, eu acho que a questão não é nem de convidar a pessoa à ceia, mas é de demonstrar graça, né? Porque Paulo, ele é muito intencional quando ele fala que cada pessoa tem que fazer um exame interior, Sim. um autoexame. E aí ele fala, e aí você decide se vai tomar ou não. Não, ele não fala isso, né? O que ele fala faça um autoexame, então tome. Porque se a gente faz um autoexame a partir da cruz, a resposta vai ser: eu não posso. Sim. Né? Sim. Só que aí quando a gente pecador olha não... para a graça, a graça nos convida para essa. É que eu não sei distinguir a graça da cruz. Eu acho que elas estão muito interligadas. Essa distinção, se é que é possível, a cruz, ela representa, né, o resultado da ira de Deus. Né? Sim. A ira de Deus se revela ali. Sim. Né? Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo que o meu pecado é tão grande, a minha separação de Deus é tão grande, que é impossível eu conseguir isso. Mas aí eu olho para a graça, porque foi então a cruz me remiu a partir da graça. Sim. Que me trouxe essa redenção. Né? Foi de forma graciosa, ele pagou esse preço. Porque quando a gente entende isso, sabe, o cara paga um preço de vida por mim, né? Aí vem o que? O arrependimento. É o que João fala lá em Mateus, né? Quando João, uma voz que clama no deserto, ele chega na cidade, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Se você vai ali no texto, né, no grego ali, o que está escrito ali é metanoia, né? Então, se você fizer uma transliteração ali daquele texto, o que ele está falando é assim: olha, o reino chegou. É impossível você ter a mesma mente. É impossível você ter a mesma ideia
de mundo, de a mesma cosmovisão, você tem que mudar. E aí é esse esforço, né? Então eu acho que a ceia ela tem esse papel, né? De trazer esse esforço. Mas, então, assim, porque se existem pessoas que estão passando e não estão compreendendo, será que é porque o discurso está muito incompreensível? Eu acredito que sim. Quando o pastor fala de mudança de mente, a gente acha que poderia falar de mudança de conversão. Se a pessoa não demonstra frutos de que realmente ela foi convertida, como que eu faço para fazer ela reconhecer isso, né? Entender que ela ainda não é uma pessoa convertida e trazer para ela esse evangelho, boas novas, para que ela possa então entender o processo que ela precisa ter para conversão. Eu não acredito que conversão seja um processo, na verdade. Eu acredito que a santificação, sim. A santificação é um processo. Conversão, eu entendo conversão como algo pontual. A pessoa vai para a igreja, ou não, né? Nós conhecemos história de pessoas que se converteram através de panfletos. Então, assim, é pontual. Ela se converteu e ali sim, ali surge um processo de santificação. E aí ela vai, nesse processo, ela vai evoluindo, né? Então, assim, se você não tem uma pregação que seja fiel às escrituras, eu volto a dizer, Deus não tem compromisso com a nossa palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Né? Então você pega pregadores que ele traz o texto novamente, ele não fala nada do texto, ele sai do texto e ele começa, ele passeia pela Bíblia toda, ele fica jogando textos para cá, textos para lá. Aí você fica tentando entender se a pregação é temática, se é homilia, se é textual, né? E a gente sabe que não é expositiva, isso a gente tem certeza. Mas eu tenho cultos que eu saio que eu falo, puxa, mas eu não consegui entender o propósito dessa mensagem. O que eu percebo é que, assim, principalmente hoje que tem internet, e as pessoas estão tendo acesso a muita informação e muita pregação e tal, o que eu vejo hoje é que, assim, a Agostinho, Tomás de Aquino, eles tiveram uma importância muito grande para um reavivamento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles criaram... eles criaram um ambiente aonde o cristianismo se tornou algo meio parecido com o neoplatonismo, sabe? Então, e aí, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Não só essa questão do neoplatonismo e tal, mas tem muita gente que pega aspectos filosóficos e tá falando de filosofia lá, não de teologia. Sim. E aí você pega um cara que ouve isso, fica aquele telefone sem fio. Repassa. Repassa. Então eu acho que começa a criar, achar, sabe, buscar pelo em ovo e querer criar técnicas aonde não é necessário. A palavra de Deus é viver e eficaz, né? Então, por exemplo, você sabia que esse negócio de falar assim, olha, 3 pontos para você chegar a Deus, né? 3... essas pregações são presbiterianas. Mas os batistas são mais 4, né? Mas isso é uma técnica indiana, sabia? Os filósofos indianos, para facilitar o entendimento do que eles queriam trazer, eles viviam de 3 passos, 3 técnicas, 3. Então, isso, né? Pode ser usado? Pode, mas é essa questão que aí, quando você vai nesse telefone sem fio. Eu estava vendo hoje de manhã uma audiência pública, né? Não sei nem por que postaram isso, né? Uma questão onde uma pastora processou um outro pastor porque ele falou que ela era falsa profeta, né? E que aí ela falava algo como assim, você quer ser abençoado? Então dá uma bênção especial. Você tem 70 anos? Faz um depósito de R$70 que Deus vai fazer tal coisa por você. Alguma coisa assim. Então, mas isso não nasceu da cabeça dela. Foram situações ali que foram, talvez até pregações que foram vindo assim, que tinham um sentido teológico, mas que no final o telefone sem fio é isso, ó, depois R$70 na minha conta, que entendi. E aí isso traz um desgaste. Né? Porque as pessoas elas estão na igreja por outros motivos, né? E por que eu tô falando isso? Porque a gente começou a falar de igreja, de social e tal. E eu vejo também que muitas vezes a igreja tá indo pra rua para uma satisfação pessoal e não para uma justiça real. Entre as 5 motivações básicas do ser humano tá a caridade. Então, muito aquilo. E muitas pessoas de organizações, muitos voluntários fazem isso também. Sim, sim. Né? Quando eu vou ali, eu vejo o quanto menos miserável do que aquele cara eu sou, e aí eu acalento a minha alma com isso. A Angélica, minha esposa, ela tem uma história de vida um pouco complicada. Então, o pai dela acabou falecendo por conta da bebida. A mãe dela também acabou falecendo por conta da bebida. Nos primeiros
dias que nós começamos a fazer o trabalho na Cracolândia, ela não tinha contato com eles. Ela pediu para que não tivesse contato com eles e eu prontamente respeitei esse pedido dela. Mas ela fazia os lanches e ela continuou indo e fazendo os lanches, né? E teve um dia que Deus tocou no coração dela de alguma forma e ela pediu para poder participar. E ela contou uma experiência muito interessante. Ela disse que estava muito sol e ela foi entregar um pão, né, que nós entregamos um lanche e uma garrafinha de refrigerante. E quando ela foi entregar, um senhor de olhos claros foi pegar o lanche. Ela falou que foi coisa de 5 segundos, 3 segundos. Ela olhou nos fundos dos olhos desse senhor, entregou o lanche e ele saiu. Qual foi a experiência dela? Ela falou assim que ela olhou para aquele senhor e nitidamente não, né? Mas como que eu posso usar as palavras para não falar? Deus falou muito forte com ela em relação a que ela precisava daquilo. Que ela era tão miserável quanto aquele senhor que estava pegando o lanche. Que ela precisava do evangelho da mesma forma que aquele senhor estava pegando o lanche. É a falsa concepção de miséria que a gente tem. Era até um ponto que eu ia chegar. É uma coisa assim, foi uma experiência sobrenatural que ela teve. Depois ela chorou muito, né? Porque ela entendeu que ela precisa do evangelho, que ela precisa do Senhor, né? Que nós somos pecadores miseráveis, como Paulo muito bem fala. Então, assim, essas experiências são experiências que, se você não está no campo, você não tem. E se você não entende o propósito de Deus, você também não tem. E como que você vai entender? É com as escrituras. Não é com esses métodos, não é você pegando sermão na internet, né? Não é você achando que você não deu certo numa empresa e você pode abrir uma igreja. Chamado é uma coisa muito séria. O meu filho, o senhor sabe, meu filho faz engenharia mecânica e eu não gostaria que ele fosse pastor se não fosse um chamado de Deus para ele. Porque pastor é pesado. O senhor sabe disso. Ser chamado para ser pastor, o pastor ele tem que ser chamado. Porque ele trata da vida das outras pessoas. E não é só isso. Ele trata das ovelhas que não é dele. Ele trata das ovelhas que é do Senhor. Então ele precisa se dedicar, se abdicar de tempo, sabe? Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, né? O Augusto Nicodemos, ele fala uma frase interessante. Ele fala, você quer ser bem-sucedido? Faça uma faculdade, vá trabalhar e seja bem-sucedido. A igreja não é para isso. Então, assim, enquanto a pessoa não entender isso, ela vai ficar mergulhada, né, querendo buscar algo aonde não é o lugar correto. A igreja não é lugar para isso. Eu acho que também o que existe muito é uma falta de entendimento e compreensão, né? Porque a pessoa acha que porque ela prega bem, ela é pastora. Não, e o pastor na verdade, é pastor no chão da vida, né? E essa compreensão é muito séria. Isso me desconforta a alma de uma forma... às vezes a Lu, ela fica brava e tal, porque acontece alguma coisa meia-noite, eu cato o carro e saio, e ela fica brava, eu vou voltar às vezes meio-dia, e eu falo, não, porque não são meus. Sim. Se fossem meus, eu podia até falar, não, vou resolver amanhã, se passo para alguém, passo pra alguém resolver. Mas não são meus. Sim. E se estão comigo, é porque quem é de direito já passou para eu cuidar. Sim. Né? Eu tive muita reserva para aceitar o pastorado, porque eu tinha uma referência. Além das referências de convívio, eu tinha uma referência que era Paulo. E quando se tornou algo iminente, assim, sabe? E que, puxa, eu estava confrontado ali. Ou eu ia ou eu não ia. E eu falei, eu vou buscar em Paulo essa direção. E aí Paulo fala o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu falei, puxa, o que Cristo fala sobre isso? E aí Cristo fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Exatamente. Né? Mas o que a gente não entende também é que nós não fomos chamados para ser ovelha. Nós fomos chamados para ser pastores. Né? Nós somos uma raça de sacerdotes, a Bíblia fala. Né? Então, a gente acaba não entendendo isso. E aí a gente acha que existe uma relação entre estar em Cristo e ser abençoado, e não é isso, né? É estar em Cristo e ser abençoador, né? Aí tá a grande diferença. Eu acho que a diferença tá aí. Você ser abençoador é muito mais abençoado do que você receber, né?
A Bíblia fala isso, é melhor dar do que receber, né? Mas ainda assim eu vejo que a igreja hoje, ela e eu acho que a primeira coisa que tem que quebrar é essa barreira religiosa, né? Mas é porque é igreja e tal. Não, né? A igreja, ela tem uma função política. Calvino, ele fala, Sim, né? Você quer uma igreja saudável? Busque uma cidade saudável. exatamente. Uma cidade saudável produz uma igreja saudável, né? A Bíblia fala, né, pastor? Feliz é a nação, né? Sim. Então, cujo Deus é o Senhor. Então, assim, se nós fugirmos desse lado político, e que eu acho que tem muito a ver com a questão da dependência química, eu não acredito que o Estado e a igreja devem um interferir no outro. Eu acho que cada um tem o seu papel. Não, cada um tem o seu papel. Mas eu acho que eles podem juntos fazer um bom trabalho para que a glória de Deus seja Sabe o que acontece, manifesta. pastor? Assim, a igreja, isso é fato, ela chega em lugares que o Estado não chega. Sim. Ela chega em lugares que a polícia não chega. Se o senhor me permitir, ontem, hoje é segunda, no sábado nós tivemos a Feira Universitária. A Feira Universitária foi um lugar, foi uma comunidade da Vila Bertina, que nós O colocamos... pastor Camitani falou aqui semana passada, Ele falou. da IPM, Da IPM, Igreja Presbiteriana de Missões, do pastor Camitani. E foi muito interessante porque foi colocado 13 cursos superiores dentro da igreja IPM. Engenharia mecânica, arquitetura, tinha moda, TI, teologia, moda, teologia, direito, odontologia, enfermagem, design, enfermagem, pedagogia, psicologia. E nós convidamos a comunidade para descer e estar junto conosco ali, né? Abraçar a ideia. A comunidade não entendeu porque o Everton participou conosco, ele falou algo interessante. Ele falou, olha, mudança de cultura não é algo simples, rápido. Mas as pessoas que passaram na porta da igreja, inclusive eu tive oportunidade de conversar com um rapaz, e ele falou, poxa, isso é fantástico. A comunidade precisa disso, desse investimento, né? De pessoas que pensam desta forma para que eles tenham um futuro. Para que eles possam, inclusive, amanhã depois, voltar para a comunidade, ou então permanecer na comunidade e investir na comunidade. Então, assim, nós procuramos conscientizar quem foi, né, de que os cursos superiores são importantes, e eu não estou dizendo que quem não tem curso superior não vai arrumar emprego, não é nada disso. O objetivo nosso só foi trazer orientação para as pessoas que estavam ali, para que elas possam ampliar as possibilidades. E dizer, ó, a comunidade ela tem que chegar junto. A comunidade ela tem que saber que ela tem essa oportunidade de poder participar desses cursos. Então foi um evento fantástico. E nos próximos a gente quer convidar, sim, aí sim, faculdades públicas, né, e particulares para que possam estar junto conosco. E que possam ali investir na que sabe, é todo um processo, né? O que eu vejo muito em comunidade, nas igrejas hoje que são eficazes em comunidade, é que assim, quando a pessoa ela tem um problema, mesmo que ela não seja da igreja, ela vai lá e busca o pastor. Ela entende como uma referência. Sim, sim. E para isso eu preciso andar, eu preciso subir a escada, descer a escada, eu preciso estar ali sendo parte. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas isso no começo do século passado, né? Ele se formou e ele foi para Hell's Kitchen. Hell's Kitchen hoje é um bairro até próspero de Nova York, mas era um lugar muito pesado, muito pobre, né? E de maioria negros. E ele ficou um ano ali na igreja, tal, e evangelizava e voltava e tal, e aí ele entendeu. E aí ele saiu da casa dele, ele alugou uma casa dentro de Hell's Kitchen, e ele foi morar lá. E aí imagina a loucura, né? Um branco dentro de um bairro negro e tal, não sei o quê. Mas aos poucos as pessoas começaram a se chegar. E muitas vezes por conta da assistência mesmo. Poxa, meu filho tá passando mal, põe no seu carro, leva pro hospital, tal. Mas a partir daí ele vai começando a criar conexões. Sim. Né? O que é muito importante. Porque eu acho que no fundo é isso. A gente pode fazer projetos incríveis. Eu acho que o esporte, eu falo muito isso aqui no Instituto, eu falo isso para o esporte, a arte marcial, né, capoeira, karatê, tem um fator de transformação muito forte, porque tem toda uma disciplina por trás. Né? E não é sobre violência. Olha, nós quando tínhamos lá, quando dávamos aulas, né, que foram várias, nós chamávamos o pessoal
As primeiras vezes que eles vinham, chegava chinelo pro alto, sapato pro outro, vinham sem tomar banho. Era precário. E nós fomos trabalhando isso. Até um ponto que eles chegavam, colocavam chinelinho do lado do outro, sapato do lado do outro, banho tomadinho. Você via que houve uma mudança no comportamento. Então, assim, nos batizados, conforme eu já falei, aqueles que tinham notas vermelhas não poderiam pegar o cordão. Então, depois que acabou o projeto... Acabou não, porque o projeto continua até hoje, né? Inclusive, tem um evento que acontece anual, que eles reúnem em torno de 1.000 capoeiristas cristãos, né? Um evento que existe aí. E os eventos acontecem em Santa Catarina, São Paulo, vários lugares. E assim, houve essa mudança. Era muito legal. Era muito bom você ver as pessoas tendo consciência de que eles precisavam mudar. E 90% era a comunidade. 90%. Então as pessoas, elas chegavam de um jeito, passava-se um tempo, e aí elas iam transformando seus hábitos, e, poxa, era gratificante você ver aquilo. E o legal é que não, ali ela não tá transformando só a vida dela, mas ela leva isso Pra dentro de casa. pra dentro da casa. Sim. Ela leva isso pro meio. O que tá acontecendo? Que atitudes são essas do meu filho, né? Elas são transformadas para transformar, né? E eu acredito muito no esporte, eu acredito muito nas artes marciais para essa transformação. Eu acho que esse investimento em prevenção hoje se gasta muito com política de combate à droga e gasta-se muito pouco com prevenção. Sim. Mudança, sabe? Porque não adianta hoje querer, vamos ter handball na escola. Ninguém quer saber de handball. Põe uma pista de skate lá e sabe? Então, essa questão, a cultura também, o conhecimento, ele é muito importante. Poxa, todo mundo que tá passando por aqui tá falando conhecimento, né? Mas eu acho que, diferente de tudo que a gente falou aqui, essa transformação plena, ela vai vir a partir só de um conhecimento de Deus. Somente. Nós podemos levar o esporte, mas se não tiver Cristo, não há mudança de verdade. É a metanoia, é a conversão. É através dela que nós vamos olhar para o próximo. É o que o Senhor faz. É deixar sua casa num horário de madrugada para cuidar de uma pessoa que não é da sua família, para cuidar de uma pessoa que vai te dar trabalho, mas mesmo assim você abandona tudo e você vai atrás dessa pessoa. É só por Cristo. Se não for por Ele, todo mundo está preocupado com o seu problema, né? Inclusive dentro da igreja. Às vezes você aborda as pessoas e fala, e aí, olha, eu estou com muito problema, estou cuidando dos meus problemas. Mas Cristo fala para nós cuidarmos do próximo. Vou te falar uma coisa, antes da gente encerrar, que aconteceu na primeira semana que a gente começou a barbearia. Então a barbearia, ela também é um projeto, né? 50% do lucro da Barbate vai para obra social. É um projeto de reino. Primeira semana de barbearia, chegou um moço lá que eu brinquei até, que era o Papai Noel, tava chegando já, né? Moço bem mal vestido, não sei se ele era morador de rua ou não. E aí ele chegou, cabeludo, bem barbudo, e ele falou, quanto que é o corte? E aí eu ia falar o valor do corte pra ele, né? E ele ia embora. Mas eu falei, caramba, se o sócio majoritário aqui é Deus, e se foi ele que mandou esse cara? Né? E se o propósito é social, né? E aí eu olhei, só tinha um barbeiro livre, eu olhei pra ele, mas eu tenho meu equipamento lá também, eu não corto, mas eu tô com meu equipamento lá, eu não corto lá, né? Sim. E eu falei, entra aí que a gente vai cortar seu cabelo. E aí ele entrou meio assim e tal, aí esse barbeiro falou, não, eu vou cortar o cabelo dele, tá? Eu falei, não, eu vou pagar pra você. Ele falou, não quero, tal, não quero. E aí foi, cortou o cabelo dele e tal, fez a barba. E aí ele falou, mas eu quero pagar. Aí tirou 20 reais. Aí, não. Aí falou, não, mas eu posso dar de caixinha pra você? Ele falou, pode. Aí ele nem queria, eu falei, não, pode sim, tal. Porque ele precisava se sentir também, sabe, digno, né? De alguma forma. Então, às vezes, a gente tem muito essas questões de fantasia, né? Porque eu faço pra Deus, porque tudo que eu tenho é de Deus. Mas aí Deus fala assim, dá tal coisa. Aí você fala, não, isso não. Essa parte não. Essa não tá no pacote, né? Eu acho que isso e independente de igreja, independente de religião, a gente falou da presbiteriana, falou da Renascer, né?
Poxa, a Assembleia de Deus faz um trabalho fantástico. Sim. Por mais que falem que tem as questões, cara, eu chego em cada lugar. Eu tive lá em São Sebastião, né? E quem chegou primeiro? Cara, quando a gente chegou lá, eu cheguei acho que uns 2 dias depois, 3 dias depois, mas a gente ouvia das pessoas, até da prefeitura, quem chegou primeiro? A igreja. Brasil, Congregação Cristã. A primeira que chegou, porque era um lugar que ninguém chegava, tal, e a moça tem uma filha doente, que tem síndrome de pânico, e ela deixou a filha com a mãe na tempestade, porque ela tinha a chave da igreja, ela foi abrir a igreja, para ser um alojamento. Quem foi a segunda que chegou lá? Universal. Antes de chegar prefeitura, antes de chegar governo, então Congregação, Universal, e qual foi a primeira instituição, a ONG, né, que chegou lá? Adventista. Chegou com umas carretas lá de lavanderia, tal, para lavar as roupas, sabe? Então, existe sim essa importância, esse papel político, não de fazer política, né, mas de exercer cidadania, Sim, né, sim. a política clássica da polis, né, o cidadão que vai lá e exerce a cidadania, mas tudo isso é aquela ideia que o Kierkegaard fala de imanência. Sim. A gente faz tudo isso por causa desse senso comum, dessa Sim. identidade humana. E eu não vejo problema nenhum. Né? Nós Sim. unimos as nossas forças para, Sim. em determinados casos, nós podemos Sim. trabalhar todos juntos. Sim, mas eu acho que independente disso, de igreja, de placa, de qualquer coisa, voltando ao Kierkegaard, existe um momento do salto de Abraão, né? Não sei se você conhece essa teoria do Kierkegaard, das duas ondas, né? Ou dos dois saltos. Que primeiro a gente crê ou não crê. Quando a gente crê, né? Quanto mais a gente busca um conhecimento, mais perto a gente chega de que existe algo. Sim. Né? Que seja. Mas existe um princípio de todas as coisas. Né? Deus existe. Né? Nenhuma pessoa que pense duvida que Deus existe. Né? Muitos filósofos que são ditos como ateus não são ateus. Eles não creem no Deus como era colocado para eles ali, a religião como era colocada. Então, esse salto é o salto da imanência. Existe uma natureza, existe. E aí algo tem superior, o segundo né? salto, que é o salto da transcendência. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Né? E que é o salto de Abraão. Então, uma coisa muito interessante, vamos falar da promessa de Abraão, mas primeiro, Abraão não queria sair de onde ele estava. Abraão estava com a vida tranquila, ele já era quase um idoso. Para ele estava claro que ele já tinha um herdeiro, que era Ló. E estava tranquilo. Deus chama ele e faz uma proposta. Ele não pediu aquilo. Deus fala, vai para lá. E aí ele vai e começam a acontecer coisas que realmente ele começa a prosperar além do que ele imaginava tanto, mas aí Deus faz uma outra proposta. E as pessoas acham que Deus estava acrescentando, mas Deus estava tirando. Você fala assim, tá muito grande isso aí. Divide. Né? Vai para um lado e Ló vai para o outro. Deus tirou o herdeiro dele. A segurança, né? Entre aspas. Porque o que ele queria era o herdeiro. Deus tirou o herdeiro dele. Né? E aí ele continua, e aí ele começa a se ver idoso e fala, caramba, eu não pedi promessa nenhuma, mas e aí? Meu herdeiro vai ser meu servo agora. Aí Deus pega e dá um herdeiro. E até aí havia um movimento de Deus para com Abraão, não de Abraão para com Deus. Sim, sempre, né? Sempre Deus está procurando um homem. Aí tá tudo certo. Deus chama Abraão e fala, ó, me dá teu herdeiro. E Abraão não pensou, nem esperou amanhecer o dia. O que ele fala? Subiu um Abraão e desceu outro. É uma certeza que ele tinha, né? Na hora que ele vai subir, ele fala, ó, iremos, adoraremos e voltaremos. Mas o interessante é que Abraão não sacrificou Isaac, mas a entrega foi feita. Ah, sim. Subiu Isaac de Abraão e desceu Isaac de Deus. Sim, sim. Entende? Então, é esse movimento de entrega e esse caminho. E aí eu acho que a gente não adianta a igreja investir no social, a igreja investir nisso, a igreja colocar rádio, TV, fazer o evangelismo, se não tiver essa preocupação de ser esse caminho que leva a Deus. Eu concordo plenamente. Porque, na verdade, com Abraão, Deus foi o caminho que levou Abraão a ele. Sim. Mas a partir de Abraão, ele começa a chamar pessoas para que essas pessoas sejam o caminho que leva a Deus.
né? O sacerdócio, né? A gente falou que usamos uma raça sacerdote. O sacerdócio é aquele que liga terra e céu. Então a gente tem que ser o caminho. E de verdade, né, pastor? A gente não pode ser o caminho do escândalo, a gente não pode ser o caminho da dúvida. E eu não tô dizendo que nós não somos pecadores, porque nós somos. Mas assim, aquilo que a gente prega tem que ter um mínimo de coerência, né, com a nossa vida. E a igreja, ela tem que ser igreja na igreja, ela tem que ser igreja em casa, ela tem que ser igreja no trânsito, ela tem que ser igreja no trabalho. Eu não preciso somente glorificar Deus dentro da igreja. Eu preciso glorificar Deus na minha casa. O culto racional. Eu preciso glorificar Deus no meu trabalho. E talvez o meu ministério esteja ali. As pessoas procuram muito ministérios dentro da igreja. Mas às vezes o ministério está no trabalho. E esse caminho é o caminho da fragmentação. Eu vou levando a pessoa por esse caminho e nesse caminho eu vou me dissolvendo. Para que quando chegue lá no final só tenha a cruz. Exatamente isso. Né? Então é o caminho onde eu vou me dissipando, onde eu vou me desmanchando. Né? E vou revelando Cristo. Eu sou como. Nesse caminho é como aquele lençol de seda que cobre uma obra de arte, né? Ele tá ali só cobrindo, mas a hora que é puxado o lençol, ninguém mais lembra que tinha um lençol ali. Exatamente. É só a imagem, né? É só a beleza. Nós vamos, né? Nós vamos e a obra de Deus, ela vai ficar, ela vai permanecer e ela permanece, né? Não nós, mas ela permanece. E é esse legado que a gente tem que deixar, né? Para aqueles que trabalham com a obra social, né? Para aqueles que precisam desse entendimento, né? A igreja precisa abraçar os adictos, precisa abraçar os dependentes químicos, precisa abraçar os dependentes alcoólatras. A igreja tem esse papel, que é social, mas que no final tem que levar a Cristo. Isso é fundamental. Na verdade, eu acho que não existe dissociação, né? Eu também acho que não. Porque uma vez eu tava indo, acho que pro sítio. Deus falou, para e vai falar pra pessoa tal coisa. Só que tinha um outro carro me seguindo. E aí eu parei, fui lá, tal. Quando a gente chegou, a pessoa me falou, mas como você sabe que foi Deus que falou pra você? Eu falei, porque ele tá em mim. Existem duas situações. Ou eu sou esquizofrênico, ou Deus falou comigo. Porque eu e ele, a gente tem que ser uma coisa só. Tava falando pra Lu ontem que a gente tem que manifestar duas coisas. A graça extravagante, que vai atrair a pessoa, mas a ira santa, que vai confrontar a pessoa. Eu tava comentando com ela que lá em casa, eu vi várias vezes. Meu pai tinha imobiliária, mas ele tinha um escritório também em casa, ele atendia as pessoas no final de semana lá. Ele tava sempre mexendo, sempre reformando. E eu muitas pessoas lá. E eu vi várias vezes pessoas chegarem e não conseguir ficar lá dentro. Passar mal e tal, e sair. Porque é sair a santa que tem que confrontar a gente. Né? E confrontar as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento e ter esse fogo ardente, que é esse fogo realmente que ele consome e ele expele, sabe? Nós fizemos um trabalho durante 2 anos, 1 ano e meio. E esse trabalho foi um trabalho muito gratificante. Eu estava eu tinha saído da Renascer, estava indo para outra igreja. E eu estava nessa transação, nesse período, eu fiquei orando a Deus, para ver qual que era a direção. E aí eu fui convidado por uma pessoa de um centro espírita. A mãe dela é a Panelinha, que chama, inclusive, aqui na Joana d'Arc, aqui no Tucuruvi. E é um lugar que eles atendiam 300, 400 pessoas por dia, dando marmita, né? Marmita. E aí tinham vários tipos de pessoas, né? Moradores de rua, dependentes químicos, alcoólatras, muitos. E ela perguntou se eu queria trazer uma palavra, né? Para ele de quinta-feira à noite. Eu falei sim, né? E me desafiei e fui para esse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu me deparei com... Nas quintas-feiras, não fui eu que escolhi o horário, foi ela. Eu me deparei com... Aconteciam umas reuniões de Allan Kardec, no mesmo ambiente. Mas eu sempre respeitei muito, quero deixar muito claro isso. Sempre respeitei e respeito, né? Acho que cada um
enfim. Cada um anda na luz que recebeu. Né? A gente não tem como, né? E até porque Deus que também está no controle de tudo isso, eu creio. E nós descíamos e fazíamos as nossas reuniões na cozinha, na parte de baixo. Então ia 15, 20, variava muito, né? Mas chegou um tempo que, inclusive, a própria diretora do centro, Yolanda Kardec, participava com a gente, porque ela gostava das reuniões. E chegou uma reclamação, que nós gritávamos muito. Nós tínhamos um comportamento e nós nunca fizemos isso. Nós sempre respeitamos o ambiente e as pessoas que estavam ali. Nunca levantamos a voz, nunca. Inclusive a diretora estava lá com a gente e foi testemunha disso. E eles mudaram o horário. Eles mudaram o horário porque as coisas não estavam mais acontecendo. Os trabalhos não estavam mais andando. Isso foi relato deles, né? Então, assim, eu creio que onde o poder de Deus entra, ele muda a vida das pessoas, né? Ele transforma a vida das pessoas. Novamente, com todo respeito ao ambiente onde nós estávamos, mas essa é a verdade, isso foi o que aconteceu. Então, a pessoa que, seja lá quem for, o adicto, pode ser quem for, se ele se entregar, se você se entregar realmente para Cristo, se você for para a igreja e crer em Cristo, ele pode mudar a sua vida da noite para o dia. Eu creio dessa forma. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Abençoe. É muito bom ter você aqui. Quero agradecer também o Gui, Sala 116. Procura lá no Instagram, Shinen Godoy. Se você quiser alugar o espaço aqui para fazer vídeos, conteúdos para a internet. Muito bom. Espaço muito bacana, né? Se você quiser entrar em contato com a gente e quiser realmente viver esse salto de Abraão também, né, ou precisar de alguma ajuda com relação à questão de reabilitação, dependentes químicos, ou qualquer situação. Meu WhatsApp é 11 9709 17402. O Instagram do Instituto, se você quiser ser participante, como voluntário, como mantenedor, @instituto, para quem precisa, entra lá, chama o pessoal que eles vão te explicar como fazer isso. Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe, professor. Isso aí. Legal.